Boa tarde, queridos amigos do Face. Este vídeo tem um propósito de contar um pouco da minha experiência de ex-pastor evangélico, como cheguei ao Espiritismo. Como eu tenho feito várias palestras em alguns centros espíritas, e sempre há uma curiosidade em que algumas pessoas que escutam as palestras sabem de minha experiência, então tem certa curiosidade para saber como aconteceu essa mudança. E como alguns ainda não sabem bem, então alguns colegas, alguns amigos pediram-me que fizesse um pequeno vídeo. Assim ficaria bom que todos poderiam saber como foi essa trajetória. Bem, durante 17 anos de minha vida, eu fui pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Fiz o meu bacharelado em teologia, como é de se esperar, pois a Igreja Adventista é uma igreja que prima muito pela qualidade de todos os seus obreiros, assim chamados, corpo que trabalha na liderança das igrejas, uma igreja séria, bem organizada. Então, durante esses meus 17 anos como pastor, eu sempre trabalhei como pastor distrital. O que é o pastor distrital? Dentro da estrutura da Igreja Adventista do Sétimo Dia. É aquele pastor que trabalha em uma região, tem uma igreja como sede e junto com essas igrejas tem várias outras igrejas. Geralmente, na minha época, girava em torno de 25 a 30 igrejas. Então, o pastor tem a liderança nessas número de igrejas, que varia de distrito para distrito, e é auxiliado pelos corpos de líderes da igreja. Toda a minha formação veio, formação assim religiosa, basicamente, veio da Igreja Adventista do Sétimo Dia, qual eu primo, admiro, tenho muitos amigos. Os meus filhos foram todos criados na igreja, na educação adventista, que é uma educação de referência, não só no Brasil, como praticamente em todo o mundo, ao qual, mesmo como espírita, eu recomendo que conheçam as escolas adventistas, a educação adventista, onde na realidade é uma educação onde prima pela elevação moral, bom ensino para as crianças e adolescentes que ali chegam. Antes de me tornar espírita, por algumas questões relacionadas ao foro íntimo, eu fui desligado do corpo de pastores da igreja. Entrei no ramo do comércio por pouco tempo e saindo da cidade do Recife, onde foi o meu último distrito, a igreja central do Recife, eu fui para a cidade de Imperatriz. E lá muitas coisas não deram certo. Mas assim, continuava na igreja, deixei o corpo dos ministros da igreja adventista, mas não a igreja. Nessa época houve a questão de separação, e um dos motivos de minha separação está justamente aí ligado a essa questão de desligamento do grupo de pastores da igreja adventista. Eu estava naquela cidade, longe da minha, longe dos meus filhos, foi um tempo muito difícil. E lá eu comecei a também não viver uma vida muito cheia de regras morais, etc. E no tempo que as dúvidas me ocorriam mais, eu não estava feliz, estava realmente muito distante, satisfeito com a vida. Para mim, viver, morrer, teria muito significado. Era aquelas ideias, quando você está passando situações bem difíceis, emocionais. E um dia eu estava viajando da cidade de Imperatriz para a cidade de Porto Franco. Estava tão desligado que o meu carro quase colidiu com uma carreta. Aquelas carretas carregam soja de Balsas até Imperatriz para embarcar no trem e até o porto.
de São Luís para então ser exportada. Ainda levou o retrovisor do meu carro, dali despertei um pouco. E voltando à Imperatriz, um amigo meu liga para mim. Foi um dia, se não me falha a memória, um dia de quinta-feira. Eu sei o horário, era tarde, e a avenida, lá na cidade de Imperatriz, que é a Avenida 15 de Novembro. Quando eu olhei assim o celular, vi a ligação de Pernambuco, e eu digo, eu vou ver, né? Pode ser alguém da família. Para minha surpresa, era uma pessoa que eu tive só apenas uns 2 contatos com ele, um vendedor de sacolas, quando eu tinha o comércio Imperatriz, né? Sacolas para atender aos clientes. E ele disse o seguinte, meu irmão, eu sei que você não acredita no espiritismo nem em suas práticas, mas é o seguinte, ontem em uma reunião aqui, ele descreveu que seria uma reunião mediúnica, um amigo seu, ele deu uma comunicação, isso era um espírito, né, dizendo, olha, não envereda no caminho que você está pensando. E aquilo me ligou em interrogação. Ele falou das dificuldades, eu disse, como pode? Uma pessoa que não me conhece profundamente, está a praticamente 2.000 quilômetros de distância, de repente sabe o que está acontecendo em sua vida. E aquilo foi uma reflexão para mim. No meu caminho para onde eu estava morando, passava por um centro espírita, o nome André Luiz. Eu passei lá a primeira vez, e lá tinha reuniões às quartas e sábados. Né? Passei assim, eu digo, eu vou vir aqui. Só que na primeira quarta-feira, quando eu vim, eu não tive coragem de entrar. Meus atavismos, né, minhas formas de pensar, porque para mim sempre achei o seguinte, pensar aí é coisa do demônio, né? Se eu estou na luz, para que procurar coisas de demônios? Mas aquilo me martelou muito. E quando foi no sábado, eu cheguei mais cedo, eu disse, eu vou entrar. Centro humilde, mas porém muito agradável a área. Umas mangueiras agradáveis, uns banquinhos. E quando eu cheguei lá, o casal que mora ali, que moravam lá, não sei se ainda moram, eles me receberam com tanto carinho, e foi quando a senhora falou, nós estávamos lhe esperando. E ali eu tive meus primeiros passos, mesmo com muitas dúvidas. Os filhos desse casal, eles mantinham uma livraria na rodoviária. Né? E ali chegamos a conversarmos um pouco, principalmente sobre os livros de Allan Kardec, um pouco tempo, mas até então eu não coordenava bem todas essas ideias. Era algo muito novo para mim e para tudo aquilo que eu tinha aprendido. Até quando, neste centro, uma senhora que estava à frente do centro, ela me falou de um livro, e esse livro realmente foi o primeiro passo que mudou completamente a minha vida e a minha forma de pensar. Foi esse livro aqui, Analisando as Traduções Bíblicas, de Severino Celestino. Né? Esta é a segunda edição, que isto aconteceu praticamente 17 anos atrás, né? E desde então esse livro mudou completamente meu conceito, principalmente com respeito a reencarnações e outros assuntos, temas bíblicos. Onde aqui o Dr. Severino Celestino, ele de uma maneira muito didática e também de uma forma magistral, nos apresenta as questões de traduções bíblicas, a própria Bíblia, mostrando em 3 idiomas, uma coisa bem interessante, né? Eu tenho todas as edições dele. Essa já é a 13ª. Este livro foi o fundamental para a minha compreensão de alguns aspectos bíblicos, como também do espiritismo. Então isso me animou muitíssimo. E como eu não estava feliz naquela região, aí eu então tomei a decisão de voltar à minha cidade, Caruaru, aos familiares, e ali começar uma nova etapa na minha vida. Abandonei tudo, deixei tudo. Eu voltei, apenas com mais ou menos uns 20 dias, um mês depois de ter conhecido o Espiritismo. Lá conheci, estive no Centro André Luiz, no Centro José Grosso, pessoal maravilhoso, né? E ao chegar em Caruaru, eu, meio perdido, não sabia onde ficava nenhum centro espírita, busquei na internet, até quando tive contato com alguns confrades, né? Algumas pessoas no espiritismo. Ali, desde então, minha vida começou a mudar muito, isso no ano 2001, com respeito que seria
os ensinamentos espíritas, os ensinamentos trazidos por Allan Kardec. Outro livro que teve uma importância fundamental nesse período inicial de minha experiência com o Espiritismo foi o livro Florações Evangélicas, de Joana de Ângeles. Livro espetacular. Um livro que, em sua simplicidade, muitos não podem compreender o grande alcance dos seus ensinos, de maneira muito simples, de uma maneira bem clara. Esse grande espírito traz orientações que são fundamentais para a nossa compreensão do Cristo e de sua mensagem atual. O livro me interessou muito porque cada capítulo tem um texto bíblico e um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. E ali decorre, ele vai descrevendo a sua atuação. São 60 capítulos. Já fiz palestras baseadas em algum desses capítulos e realmente é um livro que eu amo. Inclusive tem um projeto, que logo vou começar, de tirar pequenos vídeos, mais ou menos de 5 minutos, e analisar cada capítulo do livro Florações Evangélicas. Ao chegar na cidade de Caruaru, eu tive outro momento muito interessante. É que a comunidade espírita de Caruaru estava promovendo, logo após alguns dias, voltei a Caruaru, promovendo um seminário com o Dr. Severino Celestino, o autor do livro Analisando as Traduções Bíblicas. Eu não o conhecia pessoalmente, junto com o pastor Neemias Marrien, falando justamente com respeito às questões da Bíblia. Eu estive presente. E foi um momento muito emocionante para mim, porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Severino Celestino, o qual hoje desfrutamos de uma grande amizade. Eu considero um grande missionário dentro dessa comunidade cristã, de maneira geral, que pode ajudar muito aqueles que estudam a Bíblia, mas têm algumas dúvidas com respeito às mensagens espíritas. É o livro ideal, na minha opinião. Então ali eu fui ao seminário na Associação Comercial de Caruaru, isso no ano 2001. Para minha surpresa, vinha também um coral do Recife, me abrilhantar. E quando o coral começou a se apresentar, fazendo parte do coral estava justamente aquele irmão, que eu não me lembro bem o nome, tentei me lembrar o nome dele agora, não sei se é Genivaldo. Eu sei que aí a alegria foi total. Encontrei o Dr. Severino Celestino e também aquele querido irmão daquele coral da cidade do Recife, que veio abrilhantar esta programação na cidade de Caruaru. Então tivemos um momento muito importante. Então daí eu comecei marchando para já essa outra fase de minha vida. Comecei a fazer algumas palestras, alguns centros, mas sempre buscando conhecer um pouco mais. Até que um dia, pesquisando na internet, eu vi um vídeo de um seminário sobre o Apocalipse. Não sabia qual era a origem do palestrante, né? Eu comecei a ver este vídeo, eu fiquei admirado, né, sobre o Apocalipse. Era Haroldo Dutra Dias. Até então não era muito conhecido no meio espírita como é hoje. E como ele apresentou aquele seminário, a forma como apresentou o Apocalipse, aquilo eu também fiquei maravilhado. Eu providenciei logo o meio de localizar, escrevi a Brasília, telefonei, pedi os DVD, eram 2 DVD seminários, espetacular. Aquilo foi fortalecendo, porque eu sempre tive uma queda bastante acentuada de estudar as profecias do Apocalipse junto com o livro de Daniel, que são livros proféticos, né? E eles têm uma ligação muito forte. O Daniel no Antigo Testamento, o Apocalipse, o último livro da Bíblia. E isso foi maravilhoso, né? O primeiro contato que eu tive, apesar que em minha cidade muitos não conheciam, eu tentei fazer um estudo do Apocalipse na casa espírita que eu estava frequentando, mas não foi possível. Mas foi outro grande momento em que eu encontrei nessa escalada de conhecimento do Espiritismo.
Daí então, a vida agora começou seguindo normalmente, sempre procurando estudar mais, conhecendo mais as obras de Emmanuel, André Luiz e outros grandes. Também sem esquecer obras adventistas, como de Ellen White, né, que são 66 livros. Aliás, eu acredito que hoje tem mais, né, mas foram mais de 100 mil páginas que ela escreveu, livros maravilhosos, né, que trazem muito subsídio para aqueles também que querem buscar uma compreensão mais do cristianismo redivivo, né, do cristianismo, podemos assim dizer, das suas origens. Né? Livros como Caminho a Cristo, de Ellen White, Desejado de Todas as Nações, espetacular narração sobre vida e obra de Jesus, como também o livro O Maior Discurso de Cristo, que trata do Sermão da Montanha. Isto aconteceu porque até então eu comecei a descaracterizar em mim essa questão de fazer separações entre religiões, entre doutrinas, entre ensinamentos. Né? Comecei a compreender que Deus não é um Deus de uma tribo, ele é Deus de todos os habitantes do planeta Terra, os encarnados e desencarnados. Né? A sua promessa deles, Pai, nenhuma das ovelhas que tu me deste se perderá, certamente uma referência a todos nós, e todos, como um grupo de espíritos, vão encontrando o seu melhor, a maneira melhor de como se relacionar-se, né, se religar-se a Deus, determinadas denominações, formações de credo, e assim vai evoluindo em sua escala. Né? Temos a eternidade para isto. Então, eu comecei essa minha escalada espírita, né? Passando por diversas atuações em palestras, em eventos, né? E atualmente na Casa Espírita do CEEC aqui de Caruaru, né? Sociedades Espíritas de Estudo de Caruaru, estamos junto com outros queridos irmãos e líderes, né? Promovendo o primeiro Revivendo Jesus aqui na cidade de Caruaru. Grande programação, com Haroldo Dutra Dias, Rossando Cleide, Frederico Menezes, Severino Celestino, Clóvis Nunes, e aí vai ter uma sequência, todo ano uma grande programação. Esse era um sonho que eu acalentava desde quando voltei à cidade de Caruaru, que está sendo realizado agora depois de 18 anos praticamente, mas cada coisa vem no seu momento certo. Como agora em setembro teremos o Cartas da Imortalidade, o Cosme Massi, e assim, nesse trabalho espírita. Bom, esta foi assim uma pequena, um pequeno resumo da minha experiência. Então, aqueles queridos amigos que, quando estou fazendo palestra, sempre perguntam e não temos assim um tempo necessário para apresentarmos como sair de pastor para a igreja, pastor da igreja adventista até o espiritismo. Então, em linha de regras gerais, foi essa a minha experiência. Eu espero que possa contribuir com alguns, saber de alguns detalhes. Quando estivermos nos encontrando pessoalmente em alguma casa espírita, em algum local fazendo palestra, podemos conversar mais sobre o assunto. Que Deus possa assim abençoar a todos, que possamos nos harmonizar uns com os outros, buscando a paz, buscando a harmonia, orando muito pelo nosso país e por o nosso planeta, para que possamos caminharmos firmes, com passos largos, para esse mundo de regeneração que se aproxima. Muita paz e muita luz a todos.